Meninos, boa tarde. Eu enviei a foto da correção da atividade de ontem, que eu passei em sala. Essa aqui é a atividade que eu passei na sexta-feira. Quem pegou o bloco de atividade na escola é a atividade 1 e 2 do bloco. A letra F da número 2 e a número 3 eu passei no quadro. Então, essas aqui não estão no bloco de atividades, vocês têm que fazer elas no caderno. Igual a letra F, pode colocar aqui no bloco de atividade mesmo, mas a número 3 tem que fazer no caderno. Para isso, eu vou enviar de novo a foto da atividade toda escrita no quadro, para vocês copiarem aí a pergunta, tá bom? Na número 1, tá falando que complete adequadamente a tabela abaixo com os diferentes representação dos números racionais. Então, o que está escrito em fração, o que está escrito em decimal, o que está escrito em percentagem ou porcentagem, vai representar o mesmo número, só que escrito de formas diferentes. Se eu tenho na fração aqui, ó, o número, só vamos relembrar que porcentagem é esse símbolo, e o que ele significa? Dividido por 100. A fração já é uma divisão, só que nesse caso aqui ela tá dividido por 10. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, eu tenho 9 vezes 10, 90, e 10 vezes 10, 100. Então, aqui é 90 dividido por 100, o que me dá um resultado de 90% aqui na porcentagem. Na segunda linha aqui, ele já deu em forma de fração e deu em forma de porcentagem ou de percentagem. Pessoal, observa um detalhe aqui. Vocês podem fazer o quê? Pode pegar o 3, dividir por 5, vocês vão chegar no número decimal. Mas observa comigo, ó, 90% é igual a 0,9. E 60% vai ser igual a 0,6, ok? Então, 0,6 equivale a 60%. Sempre que eu tenho um número decimal, eu considero duas casas após a vírgula como o número que vem antes da porcentagem. Por exemplo, se eu tiver 0,15, isso equivale a eu falar que eu tenho 15%. Se eu tenho 0,3, isso equivale a 30%. Se eu tiver, por exemplo, 0,012, vou considerar duas casas após a vírgula. Então, vai ser 1%, né? 0,1 é o mesmo que 1. Então, vai ser 1, aí você coloca 0,2%, tá bom? Então, sempre vocês vão considerar as duas casinhas aqui, ó, depois da vírgula, como o valor da porcentagem. Por que aqui tá 0,3 e ficou 30%? Porque eu posso acrescentar um zero e fica 0,30. Eu vou olhar duas casas, então, é 30%. E com isso, a gente já sabe que esse 0,3 é o mesmo que 30%. E para eu transformar 0,3 em fração, aí vai usar aquela que eu expliquei na sexta-feira, se eu não estiver enganada. O número que tem escrito aqui, você ignora a vírgula e escreve ele em cima. 0,3 é o mesmo que 3, ou 0,3 é o mesmo que 3. Embaixo eu vou colocar o número 1, seguido de quantos de zeros até a quantidade que tem aqui depois da vírgula. Depois da vírgula tem um único número, então eu acrescento um único zero. Essa é a resposta aqui da parte da fração. Então, 3 décimos é a transformação de número decimal para fração. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho a fração. O que eu posso fazer? Eu posso transformar em número em porcentagem, fazendo o 20 virar 100. E depois eu volto a porcentagem para decimal. Vou fazer um pouco invertido isso aqui agora, para vocês entenderem. Que número que eu multiplico por 20 para chegar no valor 100? 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 2, 40, 20 vezes 3 é 60, 20 vezes 4, 80, 20 vezes 5, 100. Então, eu vou multiplicar por 5, só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 5, tá bom? 20 vezes 5, nós já vimos que é 100.
90 vezes 5 fica 45. Se eu tenho uma fração em que o denominador é 100, o número de cima já é a minha porcentagem. Então, eu tenho 45%. Usando essa lógica aqui, ó, de associação de número decimal com porcentagem, eu posso escrever isso aqui como 0,45. Isso é mais fácil do que vocês fazerem a divisão, mas pode fazer. Quem fez 9 dividido por 20, chegou no mesmo resultado de 0,45, ok? Então, agora eu tenho a porcentagem. Vamos voltar ela para número decimal? Se é 8%, então, eu vou usar apenas a segunda casa decimal. Só a casinha dos centésimos, tá? Que é essa segunda aqui. Se eu colocar aqui 0,8, tá errado, porque seria equivalente a 80%. Então, o certo é 0,08, ou 8 centésimos. Transformando isso aqui para fração, eu vou tirar a vírgula e vou escrever esse número aqui na parte de cima. Só tem 8, então vai ficar 8 sobre. Depois da vírgula, eu tenho 2 números decimais, então eu vou acrescentar 2 zeros. E antes desses 2 zeros, eu coloco o número 1, tudo bem? Esse aqui, ó, 1,42, vai ser 42%? Não, porque esses aqui não tinha nada antes da vírgula. Eu vou escrever 142%. Então, 142%, ok? Se tiver 1 antes da vírgula, então é 142%. Por quê? Aqui, ó, 0,9 é 90%. Se o número for 1,00, isso é o mesmo que 100%, tá bom? Então, 0,9 é 90%, mas se eu tiver depois de 1, aí vai aumentar, vai ser mais do que 100%. Então, 1 é igual a 100%. Por quê? 100 dividido por 100 é igual a 1. Lembra que o símbolo aqui significa dividido por 100? Então, eu tenho aqui 100 dividido por 100, que é 1. Nesse caso aqui, vamos escrever em forma de fração. Eu vou escrever o número sem colocar a vírgula, então vai ficar 142. Quantos números tem depois da vírgula? 2, então vai ser 2 zeros. Antes dele veio o número 1, de 100. Então, ficou 142 sobre 100. Viu que deu a mesma coisa aqui, ó? 142%. Então, a gente completou toda essa tabela sem ter que fazer divisão aqui das frações, tá? Mesmo os meninos que estavam presencial, eu expliquei fazendo as divisões. Mas aqui tem outras formas de você conseguir fazer isso sem ter que fazer as divisões, para quem tem mais dificuldade com a divisão. Agora, vamos aqui, ó. Converta as frações para a forma decimal e classifique cada número em decimal exato ou dízima periódica. Nesse caso, a melhor forma de resolver é fazendo as divisões. Então, eu vou dividir 2 por 5. Que número lá na tabuada do 5, vou fazer ela aqui, um pedaço dela pelo menos. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. Que número na tabuada do 5 dá resultado 2? Não tem. O menor é o 0. Então, eu coloco 0, lá eu também coloco 0 e faço a subtração. Por que que eu coloquei o 0 aqui na resposta? Porque o número que está multiplicando por 5 é 0. Por que eu coloquei um 0 embaixo do 2? Porque a resposta dessa linha aqui na multiplicação também é 0, tá bom? Então, 2 menos 0 é 2, sobrou o resto 2. Então, eu posso acrescentar a vírgula, acrescentar um 0 aqui na frente do 2 e vou ficar com 20. Vou fazer mais umas tabuadas aqui, ó. 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20. Então, eu tenho o 20 na tabuada do 5. O próprio 20 vem aqui, faz a subtração embaixo do 20, e o número 4 vem embaixo do 5, na parte da resposta. 20 menos 20 é 0. Qual é a escrita em forma de número decimal do número 2/5? 0,4.
Isso é um decimal exato ou uma dízima periódica? Se acabou a conta e não tem mais número na frente, então é decimal exato. Na letra B. Na letra B, eu vou fazer o quê? 7 dividido por 9. Vou ter que fazer a tabuada do 9. Vou pedir para vocês olharem na tabuada de vocês, tá? Quem tiver dificuldade, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E eu acredito que para mim postar ele, eu tive que dividir ele em várias partes. Porque eu tô com esse celular novo e ele não vai postar o vídeo todo. 7 dividido por 9. Na tabuada do 9, eu tenho 9 vezes 0, que é 0. 9 vezes 1, que é 9. Então, não tenho 7. Menor do que o 7 vai ser o 0 novamente. Então, coloco o 0, faço aqui 7 menos 0, que é 7. Sobrou o resto 7, então, posso acrescentar a vírgula e um 0 na frente do 7, sobrando 70. Que número que eu multiplico por 9 e dá um resultado menor do que 70? 9 vezes 7, porque 9 vezes 7 é 63, o resultado aqui vai ser 7. Então, já que tem... E sobrou o resto 7, né? Como eu já coloquei a vírgula, eu posso acrescentar o 0 e procurar o 70, que não vai ter, vou voltar no 63, e aqui eu vou acrescentar o 7 de novo. Já deu para perceber que sempre vai sobrar resto 7, eu sempre vou acrescentar o 0, e sempre vai dar 7 aqui. Então, esse 7 vai repetir infinitamente. Isso é uma dízima periódica. Dízima periódica. O mesmo eu vou fazer para letras C. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. 5 dividido por 6. Na tabuada do 6, não tem o 5. Menor que 5 vai ser o 0. Por quê? Porque 5 é menor que 6. Eu vou fazer 5 menos 0, que vai ser 5. Coloco a vírgula, acrescento um 0. Omitir só a subtração do 0, tá? Porque subtrair 0 não muda o resultado. Então, eu vou procurar o 50 na tabuada do 6. 6 vezes 7 dá 42. E 6 vezes 8 é 48. Então, chega mais próximo do 50. Então, vou usar o 8. 50 menos 48, 2. Como já tem a vírgula, eu posso só acrescentar o 0. Tenho 20 na tabuada do 6? Não tem, mas tem o 18. 20 menos 18 vai sobrar 2. Que número que eu multiplico por 6, que o resultado é 18, é o número 3. Aí, vou acrescentar, vai ficar 20. Vou subtrair 18, vai sobrar 20. E esse 3 aqui, ó, vai repetir infinitamente. Então, essa letra C também é uma dízima periódica. Vocês vão fazer os próximos aqui. Para a letra D, eu tenho 13 sobre 4. Então, vou fazer divisão de 13 dividido por 4. Nesse caso, 13 é maior do que 4. Na tabuada do 4, o número que seja igual ou menor que 13 é o 12. 4 vezes 3, então, 3 vem na parte da resposta. 13 menos 12, 1. Sobrou o resto 1, não tem número para descer, então, coloco a vírgula, acrescento um 0. 10, tem o 10 na tabuada do 4? Não tem. Menor do que 10 é o número 8. Que número que eu multiplico por 4, o resultado é 8, é o número 2. Então, 8 menos 10 menos 8 é 2. Já tem a vírgula, só acrescento 0. Tem 20 na tabuada do 4? Tem. Então, aqui fica o próprio 20 e na resposta fica o 5, porque o 5 vezes 4, que é 20. Resto 0. Se acabou a conta, cheguei no resultado final, então, isso é um decimal exato. 5 dividido por 9. Vou fazer no cantinho aqui do lado, ó.
para nós não ficar muito bagunçado as coisas. E aí, já olhamos, né, que na tabuada do 9, antes do 9 tem o 0, então, vou colocar um 0 aqui. 5 menos 0 é o próprio 5, coloco a vírgula, acrescento um 0. 50 na tabuada do 9, não tem, mas eu tenho que 9 vezes 5 é 45. 50 menos 45 é 5. Como já tem a vírgula, eu posso acrescentar um 0. O número menor que 50 que tem lá na tabuada é o 45, e aqui vai repetir o 5 e vai sobrar 5 de resto. Deu para perceber que o 5 vai repetir infinitamente, né? Então, isso aqui é uma dízima periódica. E a letra F, a nossa última dessa questão número 2, é 11 dividido por 3. O 11 dá para dividir por 3, porque é maior. Que número na tabuada do 3 é menor ou igual a 11? No caso, é o 9, porque não tem o 11 e o 12, que é o próximo, depois do 9, já passa de 11. Pessoal, quem tá com dúvida, pega a tabuada e deixa do lado, vai assistindo o vídeo e olhando a tabuada. Qualquer coisa, volta as divisões novamente, tá? Que número que eu multipliquei por 3 e o resultado foi 9? É o próprio 3. Fazendo a subtração, 9 ou 11 menos 9 é 2. Pode sobrar resto 2? Pode, porque ele é menor do que o 3 que tá lá dentro da chave. Coloco a vírgula, acrescento um 0. Que número que eu vou multiplicar por 3 e dar um resultado menor do que 20? Primeiro, qual é esse resultado na tabuada do 3 que é menor do que 20? É o 18. Que número que eu multipliquei por 3 para dar 18? 6. 20 menos 18, 2. Como já tem a vírgula, posso acrescentar o 0, voltou no 20, então vou usar novamente o 18. Aqui vai repetir o 6, aqui vai sobrar 2, e já deu para perceber que isso aqui também é uma dízima periódica. Ok? Então, nós temos aqui letra A, decimal exato, e letra D, que também é decimal exato. As outras 4 são todas dízimas periódicas. E para nós concluirmos, que o vídeo já vai ficar gigante, nós temos aqui a número 3, que eu vou escrever em forma de fração e depois escrevo em forma de porcentagem. Então, escrevendo em forma de fração, vai ficar 231, porque eu só não escrevo a vírgula. Coloco uma barra de fração, coloco o número 1. Conto quantos números tem depois da vírgula. 1, 2. Então, eu coloco 2 zeros. Isso aqui é o mesmo que 231%, porque o porcento é uma divisão por 100. 5,59. Vai ficar 559 sobre 1, como tem 2 números depois da vírgula, acrescento 2 zeros. Isso é o mesmo que 559%. Letra C. Tirando a vírgula, eu tenho o número 305. Embaixo, eu coloco 1. Como tem 2 números depois da vírgula, eu acrescento 2 zeros. Como já é uma divisão por 100, então, eu sei que é 350%. Letra D. Se eu desconsiderar, vai ficar número 15, né? Ignorando a vírgula, porque não precisa escrever o 0 antes do número. E embaixo, o número 1 seguido de 2 zeros, porque tem 2 números depois da vírgula. Se é 15 sobre 100, isso é o mesmo que 15%. A letra E eu já tinha feito, mas vamos fazer de novo, né? Vai ficar o 5. Embaixo vai ficar 10, por quê? Porque só tem um número depois da vírgula, então eu acrescento apenas um número aqui, depois do um zero, depois do número 1, ficando 10. Duas possibilidades, ou eu multiplico embaixo e em cima por 10, e vou ter uma fração que o denominador é 100, 5 vezes 10 é 50, 10 vezes 10 é 100, e eu sei que isso é 50%, ou uso aquela lógica de olhar o número decimal e já
ir para porcentagem, tanto faz. Esse número aqui, ó, 15,1. Então, vamos ter 151, porque é o mesmo número sem a vírgula. Depois da vírgula, só tem um número. Então, embaixo aqui vai ser 10. Posso usar a lógica de multiplicar em cima e embaixo por 100? Posso. Ou eu posso usar aqui, 15, 0%. Que virou isso? Eu apenas multipliquei esse número de cima aqui, ó, por 10. Então, 151 vezes 10 é 1.510. Porque multiplicando de baixo aqui, vai ficar 100 também, né? Então, 1.510%. 0,75 vai ficar 75 sobre 100. Se não entendeu por que 2 zeros, é porque tem 2 números depois da vírgula. E 75 sobre 100 é o mesmo que 75%. Esse, eu tenho 0,02, então é o 2 em cima, 100 embaixo, porque é 2 casas decimais. E na parte de porcentagem, eu tenho 2%. E na letra I, eu tenho 13 sobre 10 em forma de fração. E eu tenho, imagina que eu posso acrescentar um zero aqui, né? Então, vai ficar 130%. Na dúvida, multiplica embaixo e em cima por 10 e vocês vão chegar em 130 sobre 100. J. Escrevendo esse número sem a vírgula, vai ficar 2.502 sobre... Tem 3 números depois da vírgula, então vai ficar sobre 1.000. Nesse caso, lembra que eu considero 2 casas decimais e depois coloco a vírgula, que eu até expliquei isso para esse número aqui, ó. Considero 2 casas decimais e depois eu acrescento a vírgula. Ficou, nesse caso, 1,2%. Nesse caso aqui, eu vou escrever 250 e transfiro a vírgula para antes do número 2. Então, vai ficar 250,2%. Como aqui está em 1.000, eu vou ter que dividir por 10 em cima e embaixo. Se vocês fizerem a divisão de 2.502 por 10, vocês vão chegar no número 250,2, tá bom? K. Repetindo o número todo aqui, sem a vírgula ficou 1.003. Embaixo vai ficar 1.000, porque eu tenho 3 números depois da vírgula. E... Pra mim, vou fazer olhando nesse número aqui novamente, tá? Vai ficar o quê? Vou transferir, andar com essa vírgula 2 casinhas pra frente. Vai ficar 100,3%. L, escrevendo o número 5.031 sobre 1.000, porque tem 3 casas depois da vírgula. Vou andar 2 casas pra frente, vai ficar em porcentagem 503,1%. Então, esses números que tem 3 casas decimais, você vai andar com a vírgula para frente 3 casas, e esse aí já é a sua porcentagem. M, eu tenho 12, porque se eu desconsiderar as vírgulas, a vírgula eu vou desconsiderar esses 2 zeros, e embaixo eu vou colocar o número 1.000. Esse é exatamente esse exemplo aqui, ó. 0,012. Então, eu considero apenas as 2 casas e coloco a vírgula aqui antes do 2. Isso é 1,2%. E a letra N, que é a última, vai ficar em cima 13.021 sobre 1.000. Por que 1.000? Porque tem 3 números depois da vírgula. Passa essa vírgula entre o 2 e o 1 aqui, ó. Então, vai ficar 1.302,1%, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me envia mensagem aí que amanhã, presencialmente, eu dou um jeito de fazer uma explicação disso melhor.
e transmito ao vivo para vocês, tá? Porque quando tem os alunos em sala, eu consigo dominar melhor a parte das dúvidas de vocês, para me esclarecer melhor falar de uma forma mais fácil, talvez, o que eu tô tentando explicar, tá bom? Mas a correção tá aí, pode copiar a correção. Se não entendeu, a ponto de eu passar uma nova atividade, vocês conseguirem responder, me manda mensagem hoje, que amanhã eu gravo uma explicação lá na sala de aula e para ajudar vocês para esclarecer melhor, tá bom? No mais, até nossa próxima aula.